Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. A casa é vossa? Olá, eu queria fazer uma pergunta ao Pedro, especificamente. Em relação à aplicação da visão com a iPad, qual foi o conceito base? Ou seja, eu estou a fazer um estudo de caso de visão, não um paper, e já cheguei às minhas conclusões. Mas, na verdade, eu queria saber a sua opinião em relação, ou seja, quais foram os objetivos daquela aplicação. Tiver em conta o leitor, não havia dinheiro para fazer uma coisa melhor, ou não há uma redação para fazer conteúdos só para a aplicação? É um misto das três. Tentámos, obviamente, ter em conta o leitor. Há uma questão, mas isso não é só na visão, eu acho que é muito transversal. Eu ao trabalhar no empresa, que sou consultor internacional também nesta área de trabalhos, já tive algumas relações para imagens, carreira da série, assim, e há uma coisa que é essencial a todas as relações, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, em algumas televisões dos Estados Unidos, que é nós, quando fomos para a internet, contratámos pessoas extras para fazer a internet, nós, para estas plataformas, não contratamos mais ninguém. Por isso, a maior parte das publicações estou a trabalhar com as equipas que têm. E isso põe duas questões, não só uma questão, obviamente, de disponibilidade de tempo para fazer também as exibições em tablet, como também outra que assim, as frações tradicionalmente também não têm nem programadores, têm muito poucas pessoas multimédia e por aí fora. Ou seja, quando nós chegamos à visão, nós tivemos que, ainda por cima, depois a história, depois posso contar muito ao pormenor, mas a história é que nós soubemos o rumor que o iPad seria ser o primeiro iPad seria lançado em Portugal em meados de novembro, então temos que estar. E a coisa fez assim um mês e pouco. Tivemos essencialmente que escolher uma plataforma que existisse e que pudéssemos utilizar depois com a nossa redação, as pessoas que existiam na redação. Essa plataforma é o Udemy, que é em tudo semelhante ao DPS da Adobe e que basicamente assenta em programas de paginação. Não se escreve código e aquilo, em termos muito gerais, o que se passa ali é que há um monte de JPEGs uns em cima dos outros e eles aparecem e desaparecem. Mas isto permitia-nos utilizar a equipa de paginação de visão, que foi a primeira, para repaginar para a iPad. Em termos de conceito, o que nós percebíamos e achámos, e há de facto uma degradação, se quiser, desse conceito ao longo dos tempos, porque existe todos os conceitos editoriais e gráficos, conforme sabe, e de facto esse tem-se notado, é que o que nós queríamos era a primazia da leitura, com depois a utilização do multimédia, essencialmente do vídeo e dos slideshows, fotografias, em gerais, para melhorar a narrativa. A esse nível, e infelizmente contra nós, e eu, em que dessa coisa falo, nós de facto temos perdido isso, temos perdido a quantidade de interatividade e de vídeos e de rich media que valorizavam a aplicação. Mas de qualquer modo, a preocupação grande era a leitura, ou seja, nós sabemos que os nossos leitores queriam continuar a ler os conteúdos. E isso nota-se muito não na visão, mas por exemplo no Expresso. No Expresso tem problemas, tem outros já problemas de produção e fins. O primeiro caderno, o segundo e a economia, essencialmente, são muito texto. Não é? O que nós sabemos é que cada vez que tentávamos pôr lá uns vídeos e umas coisas, os nossos leitores mandaram-nos e-mails a nem pensa, nós queremos ler aquilo. Depois é complicado. Mas, ou seja, é de facto uma junção das três. Mas sendo que o ponto fundamental da sua pergunta, eu acho que é a manutenção da mesma equipa com tempos de produção muito curtos, porque a visão fecha na terça-feira a horas impróprias e na quarta-feira, ao final da tarde, está em casa dos assinantes. Nós queríamos que na quarta-feira o mais próximo desse horário que estivesse nos iPads dos assinantes também. O que nos dá
basicamente um dia para imaginar tudo para a Terra. Bem-vindo ao mundo das relações que tentarem passar a digital. E daí também utilizar programas de paginação para poder exportar e aproveitar a equipa. Claro, pois, a ideia é essa, a manutenção da equipa. A verdade é que, ao contrário do que a maior parte do público pensa, nós não conseguimos utilizar nada do que desenhamos de papel para depois ser utilizado nas nossas avaliações. Obviamente, depois houve quem escolhesse outro tipo de abordagens e tipo de os PDFs, e conforme nós achámos que não devíamos fazer, e agora que os completamente abraçados e sendo líderes de mercado, deixámos, acertámos na escolha. Nada. Agora estamos a desenhar uma nova publicação que ainda não sabemos para a frente, por isso eu não posso dizer qual é que é, mas aí estamos a tentar aproveitar, ou seja, já começar a interagir no desenho do papel de forma que esse possa ser passado para o desenho para tablets. Mas na visão e no expresso não utilizamos nada mesmo. Nem sequer as infografias para o flash. Fantástico. É complicado, a coisa não é assim trivial. É um esforço acrescido. É curioso isso. Eu não sabia que funcionava dessa forma, porque não sei se paginam em design gerem uma linguagem estruturada por trás, e existem outros programas que poderiam pegar nessa linguagem e, de certa forma, passá-la para um dispositivo móvel. Depois seria só agora fazer duas vezes o mesmo trabalho a uma taxa de desfalecimento. Nós sabemos o que se passa aqui é assim, essa parte, ou seja, a automatização da paginação, que é o que se passa, por exemplo, na aplicação, seja ela em plataforma que for, do New York Times, tem um problema que é, em termos de narrativa e do género de coisas que eu tentei aqui lançar um bocadinho o lixo do que é preciso pensar, é praticamente impossível. Ou seja, a única maneira de conseguir... O jornal diário tem mais ou menos disciplina, mas reparar tudo o que é autopaginado, começando pelo Flipboard, que foi aqui mostrado, e passando pelo New York Times e por aí fora, tudo o que é autopaginado é sempre igual. Ou seja, caímos outra vez na mesma questão da internet. E eu, quando mostrei aqui as 3 variações dos artigos que são sempre a mesma coisa, eu acredito que de facto que nós temos que repensar o artigo enquanto artigo para plataformas digitais, e a autopaginação não nos permite isso. A paginação, mesmo com os problemas todos, a paginação dedicada para aplicações, mais uma vez, seja nativa ou não, mais mês, menos meses, nós vamos conseguir pôr a mesma coisa, a visão da mesma forma no browser, mas a paginação dedicada permite-nos um storytelling que essencialmente um news magazine, e pensarmos que o Expresso é uma espécie de news magazine maior, mas quer dizer, é semanal também, eu acho que é essencial. É provavelmente o que vai conseguir ali valorizar o mercado que está ali no pequeno. É o storytelling, é a narrativa e é o storytelling. Ou seja, é o conteúdo. Eu estou completamente de acordo com o conteúdo. É rei acima de tudo o resto. E já agora eu termino aqui, não vou falar mais. O já está para mim. Eu acho muito curioso, em tentativas falhadas de design, ver a quantidade de pessoas que utilizam Instapaper, ou seja, para passar por cima de algo que está mal desenhado, ou utiliza straight, preto no branco, o antigo preto no branco, o Instapaper ou o Read It Later, para ler artigos. Quer dizer, passa por cima de qualquer aplicação porque o que eu quero é ler. Eu não quero nada. Eu quero ler porque o texto continua a ser a espinha dorsal da comunicação mídia não ficcional, essencialmente. De falar a esse nível. O que não quer dizer que tenha que continuar a ser. E a esse nível, depois, as faculdades têm um papel essencial em desempenhar, não é? Que é formar pessoas nesse sentido de repensar, porque de facto não tem que o ser. Há um exemplo também, mas há um exemplo que eu adoro e costumo dar do New York Times, online, ou seja, site, que é o seguinte: a editora de moda do New York Times, uma senhora muito séria, uma voz muito grave, que escreve muito bem, muito fabulosa, esteve na Semana de Moda em Milão. Isto há uns 3 ou 4 anos atrás. E ela produziu variedíssimas peças para variedíssimas plataformas, mas quando chegou, escreveu um artigo fabuloso para a revista, com umas fotografias fantásticas,
E esse mesmo artigo foi publicado online de duas formas. Foi publicado com o formato tradicional de artigo que eu vos mostrei, mas em que a fotografia lá em cima era o slideshow, ou seja, o que é passado. E depois, muito por culpa do que agora está a sair, do missionário, editor de multimédia do New York Times, que é um rapaz inteligente, eles criaram um slideshow, que depois eles chamam de vídeo, mas é na realidade um slideshow, não controlado pelo leitor, ou seja, mas são fotografias estáticas, em que ela se limitou a ler o texto que tinha escrito. A experiência é totalmente diferente e é muito, muito melhor em digital. É muito melhor que o texto, porque ela está com o ar e agora fomos para, traçámos metade de Milão num texto, num trânsito caótico e fomos para a coleção do não sei quantos. Enquanto ela diz isto, aparece uma fotografia do trânsito caótico cheio de motas e depois a seguir, antes de ela dizer da coleção em que está, aparece a fotografia, aquilo é tudo muito bem feito. E uma pessoa está 5 minutos a ouvir uma senhora ler basicamente o que está na revista, é quase igual o que está na revista. E é uma experiência fantástica, fantástica. Ou seja, é preciso, de facto, reinventar o nosso storytelling. E é simples, também simples isso. É muito simples, mas o problema é conseguir pensar, planear e produzir. E o grande problema... Existe essa reticência. Eu não tenho a certeza se nós temos esse género de problemas de leitor. O mais antigo, se calhar uma pessoa mais antiga, tem sempre alguma dificuldade. Tem certeza disso. Já uma vez viu. Aproveito da própria plataforma. Já uma vez viu uma pessoa de idade que se puser isto à frente com a internet e se puser isto à frente. Exatamente. Ou seja, nós temos que ter muita atenção quando fazemos esse género acho eu, fazemos esse género de pensamento. Eu não digo que não tenhamos num período transitório de apresentarmos os formatos de análise, mas a esse nível eu apresentaria sempre, da mesma maneira que hoje em dia o The Economist se apresenta com texto, depois há lá a possibilidade de ouvir tudo em áudio, que é fantástico. Eu a esse nível apresentaria ao contrário, eu apresentaria o diagrama com o áudio e dizer, ok, se for mesmo muito pé de chinelo, clica aqui e agora fecha. Mas ao contrário, assumiria isso. Acho que isso vai um bocadinho em contra o que está a dizer, quer dizer, o conteúdo é rei, mas temos que respeitar se o conteúdo é melhor em som, ou se pelo menos se a experiência é diferente positivamente em som, então é uma questão de hierarquia, não é? E é uma questão de expectativa. Eu acho que muitas vezes, e os mídias temos um bocadinho essa dificuldade de pensar assim, que é a expectativa por parte do leitor, a audiência, o utilizador, eu acho que não sei o que é que se pode chamar hoje em dia, não é? Ou seja, é um bocadinho. A expectativa da audiência hoje em dia de uma série de televisão da HBO é totalmente diferente do que era há 20 anos atrás, do que era há 50 anos atrás. Quer dizer, é totalmente diferente. A expectativa. E eles ou produzem para aquela expectativa ou então falham, provavelmente. A expectativa de um utilizador, independentemente da idade dele e afins, com uma coisa desta forma, é totalmente diferente, obviamente, de um jornal em tamanho broadsheet. Quer dizer, a expectativa é totalmente diferente. Nós ou damos, acho eu que ou vamos e damos o que as pessoas esperam nos diferentes formatos, com diferentes outputs, se quisermos, ou então começamos a falhar, e de facto estamos a falhar. A nível de news media estamos a falhar há anos. Não? Nós podemos arriscar cada vez mais tempo com isso. Então, nessa situação, qual é que pode ser a estratégia, por exemplo, para ativar um leitor de espaço, para conseguir ter imagem? Porque, em princípio, são pessoas que têm uma formação ou têm um nível, uma cultura um pouco mais aprofundada do que a maioria dos leitores do correio. O que é que poderia... E são leitores tradicionais. Exatamente. Essa é a questão. É que a coisa é mesmo essa. É que se a pessoa é mais tradicional e está habituada a ler, como é que se consegue cativar essa pessoa para tirar proveito do dispositivo que tem à frente e poder inserir som, imagem e valorizar o próprio texto? Eu acho que assim, quando nós pensamos em digital, pensamos em multimídia. Eu no multimídia concluo sempre o texto. Ou seja, eu continuo a achar que o texto é, para muitas coisas, o melhor suporte. Para muitas das histórias, o melhor suporte que existe. Ou seja, agora eu acho que a maneira de pensar é assim: eu vou contar uma história sobre um
tema, qual é que é a melhor forma de contar esta história? Seja para o autor do Expresso. E depois isto torna-se complexo, ou seja, começa por ter a ver com a forma. O artigo escrito em formato divertida é logo complicado em termos digitais de tal para digital. E temos que começar por aí. Eventualmente, o que nós temos que pensar é se a minha história é centrada, nós pensamos isto agora começa a ser um bocadinho assim, abstrato, mas vamos pensar, se a minha história é centrada num personagem, qual é que é a melhor forma de apresentar o personagem? É através de texto, através de fotografia, através de vídeo, como é que é? Depois disto, para lançar o início da minha história, mais uma vez, qual é que é a melhor forma que eu devo utilizar? E por aí fora, quer dizer, é quase desenhar uma história agora. Se quiser, dentro das relações, eu acho que nós temos que passar a ser, pelo menos por questões hierárquicas tradicionais de relação, os jornalistas têm que passar a ser os spearheads, os realizadores. Se têm uma ideia da história que querem contar, não sabem propriamente fazer efeitos especiais, imagino eu, percebem alguma coisa, mas sabem as potencialidades de cada uma destas partes para a história que querem contar e depois vão buscar as pessoas para criar esses suportes. E eu acho que é mais ou menos aí que nós temos que fazer. E temos que fazê-lo no Expresso, com tecnologias tradicionais, como temos que fazê-lo no Correio da Manhã. Não sei se sabe, mas é interessante que no Focus Group, há uns anos atrás, perguntar aos leitores do Expresso, quando há Expresso da Bagre que compram, eles compram o Correio da Manhã maioritariamente. Por isso, mesmo aí, as coisas são estranhas. Mas quer dizer, eu acho que é mais ou menos isso. É esta que é a melhor forma de contar a história. A estrutura da relação tem de ser atualizada. Nem esta estrutura, é cultural. É mindset. E é muito difícil. Também. Ok. Não sei se tinham mais perguntas. Se querem, se alguém quer algum esclarecimento sobre o curso em si, eu vi algumas perguntas na net. Jornalista, Ok. Eu queria perceber de que forma que este curso me pode ajudar a fazer esse mindset. Eu tive aqui a ideia de que há uma grande preponderância para a linguagem visual. Eu queria perceber se é possível para um jornalista que tenha essa experiência. Eu acho que é essencial, sim. Eu estou, da minha parte, estou cá para fazer umas lavagens de caixa. Pronto, eu queria perceber concluir isso, no cuidado de dizer que Sim, não há completamente. É evidente que eu confesso que o meu background é design gráfico também, mas estou a trabalhar, como dizem, para filme. Mas isso não quer dizer que eu não acho que o guião é a coisa mais importante, mesmo nestas aplicações, né, em termos destas narrativas. E se temos o guião, temos que escrever, ou temos que fazer storyboard, mas pronto, tem que ser um conteúdo escrito sempre. E depois o tipo de projeto que queremos, como eu mostrei o Ato à Vista, é um projeto de longo forma de jornalismo, em que o texto é fundamental para contar a história e depois o texto é trabalhado do ponto de vista de projeto de mix media, como eu chamo, de multimédia. E, portanto, esse texto é fundamental para o produto final. Portanto, se a sua ideia é como é que eu, partindo do texto, posso eventualmente aumentar o conteúdo, que o aumentar é o augmented, em termos de visual storytelling e não só, em termos de utilizar as capacidades dos dispositivos, isso no fundo é aquilo que vamos tentar perceber durante o curso, quer dizer, perceber nós que aquilo que já sabemos, e de certeza que vamos ter inputs. Eu não sou jornalista, portanto o seu input será importante no curso, e portanto no fundo é isso que queremos fazer, é pegar naquilo que existe agora em termos de storytelling e ver como é que podemos ter soluções para isto. Ou a solução pode até passar pelo conteúdo em si, não é? Ou deve passar pelo conteúdo em si. Aqui com... Exato. Mas o que eu quero dizer é que o conteúdo em si pode adicionar... Para mim, é sempre é mais conservador, mas o conteúdo, de facto, é que disseste inicialmente. Então, o que eu queria dizer é que o conteúdo em si pode originar uma solução original, ou pode ser ou deve, independente da plataforma, deve originar uma solução particular. Independentemente da apresentação, aliás, o conteúdo é sempre raro, não é?
e cada vez é mais, porque hoje em dia isto avança e os jornais e as revistas vão vender finalmente através de conteúdo que hoje em dia venderam. Exatamente. Até agora venderam por causa do serviço, pela China, mas agora o conteúdo não é igual a texto. Sim, e a verdade é que a nossa intenção é nós pensarmos nas histórias antes sequer delas estarem escritas. Ou seja, no caso específico, eu gostava muito que este curso, até por questões profissionais, este curso tivesse muitos jornalistas de escrita. Porque eu acho que é aí que se faz, é aí que se faz e começa a fazer a diferença. Que é, isto faz, uma boa parte destes exemplos que nós podemos ver, fazem-se antes da história já escrita, quando a história está a começar a ser pensada. E é possível fazer. E depois fazem-se com os vários, da melhor forma, com as várias ferramentas à mão. Há pouco, quando disse que os meus não estão habituados a trabalhar com efeitos especiais, para nós o efeito especial é escrita. Exatamente. Sempre foi escrito. Há 15 anos que o meu efeito especial é sempre fazer um livro mais apelativo. Familiarizado com isso. Eu não conheci um jornalista que eu tenha pedido para fazer um esquiço, por exemplo, no infografista, passo eu não trabalhava em fotografia na visão, mas era um dos chatos que andava lá, chatear a mão. E invariavelmente, quando chegava cada jornalista, queria fazer uma infografia, mas não sabia bem como. Então era preciso puxar a mão e dizer, desenha qualquer coisa. Esquiço, quer dizer. E os jornalistas dizem assim, eu não sei desenhar. Primeira coisa, eu não sei desenhar, eu penso o lado certo, que acabou de qual é que é, porque isso não existe, mas eu penso que o lado certo disso eu não sou visual, é muito preto. É verdade. Ou seja, é essencial para conseguirmos dar estes passos, tirarem para um plano de estranho, montar um guia moderno, é essencial que toda a gente numa redação consiga pensar digital, não é sequer visualmente, é digital. E isso consegue-se, a meu ver, na parte do planeamento. Isso é tirar algum treino também, não é? Claro. Posso dar um exemplo que eu pela revista Vinhos, do Grupo Média Capital. E eles têm uma visão muito se ao site da Vinhos e dificultar o exemplo que entrevistei a Ministra da Agricultura e qual foi a solução para publicar a entrevista no online? Foi descarregar exatamente como ia ser colocado no jornal, na revista, uma revista mensal, completamente desadequada a forma de leitura. Só para puxar um bocadinho a coisa mais para a escrita, as melhores páginas que estão neste momento online, em termos de revistas online, são claramente aquelas que têm um texto, né, que vivem do texto, não vivem só do texto, né, mas que vivem muito do texto, que é do New York Times, que é do Wired, ou da Co-Design, algumas que eu leio, tiram muito partido da forma como o texto é paginado, ou seja, como é feita a tipografia, por exemplo. Isso é fundamental para ter uma experiência de leitura mais interessante e é uma característica visual, mas as letras também são desenhos. E, portanto, é fundamental a forma como se pagina no digital o texto. Hoje em dia já não há desculpas com o CSS e afins, já há desculpas. Só muito rapidamente. Um propósito e uma pergunta no final. Temos pessoas lá fora que há pouco a colega estava a falar no Flipboard. Nós acedemos ao Flipboard para ver conteúdo, porque o Flipboard, de certa forma, facilita-nos essa leitura, porque é muito aproximado a um jornal. Mas nós utilizamos o Flipboard para ver conteúdo, seja ele áudio, vídeo. Pronto, eu queria só referir isso, porque há pouco a colega só estava a falar de design e o conteúdo importa muito. E uma última questão é, o Luís vai sorrir, qual foi a fonte que utilizaste nos slides? Ainda bem, Prelo-Slab, chama-se Prelo-Slab e é de um tipógrafo português. Como é que se chama? Prelo-Slab. Não, dos anos do Autosplay. Eu normalmente as minhas apresentações ponho sempre o último slide da fonte que é utilizado e faço, mas normalmente estou habituado a falar atualizadas e começo sempre por dizer para não piratearem fontes, as pessoas não vão comprar a ver, mas aqui achar que eu sou péssimo. Sim, Dino não é Dino Alves. Dino dos Santos. Dino dos Santos, exatamente. Ok, obrigado.